Que loucura esse sexto episódio da segunda temporada de The House. Minha cabeça tá borbulhando de teorias acerca do Imperador, do Guarda Dourado e da relação deles com o mundo humano. Além disso, tivemos cenas em Exide e no vídeo que eu fiz falando sobre as sinopses dos episódios de 6 a 10, eu disse que com certeza a gente veria Emmett. Emoji de palhaço na minha cara, achando que a gente ia ter continuação de Lumit nesse episódio. Como assim, depois daquele quinto episódio maravilhoso, a gente não teve Emmett interagindo com a luz? De qualquer forma, essa segunda temporada continua maravilhosa e eu vim nesse vídeo pra destrinchar esse episódio com vocês. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, tem um monte de gente que assiste meus vídeos de The House e não é inscrito. Vamos ajudar o Pato aí, né, minha gente? Já aproveita e deixa um like pra ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Antes de começar a falar do episódio em si, queria falar da abertura de The House, que foi atualizada e agora tem algumas modificações por conta dos últimos acontecimentos. A Ida está usando o vestido novo, que apareceu pela primeira vez no episódio 4 da segunda temporada, Keeping Up Appearances. O King agora tem 2 chifres e o símbolo que ele esculpiu na coleira, como a gente viu no episódio 3 da segunda temporada, Echoes of the Past. E a Emmett está com seu novo penteado roxo que ela mudou no episódio 5 da segunda temporada, Through the Looking Glass Ruins. E também tá com um colar novo, já que o antigo ela quebrou no episódio 2 da segunda temporada, Escaping Expulsion. Imagino que se a abertura foi atualizada só agora, porque não veremos mais nenhuma alteração em nenhum personagem, pelo menos até o episódio 10. O título desse sexto episódio da segunda temporada é Hunting Palisman, que podemos traduzir como Caçando Palisman, que é um título já autoexplicativo sobre o que vai acontecer nesse episódio. O episódio já começa com uma revelação bombástica no castelo do Imperador. Os chefes dos 9 principais Covens são convocados para uma reunião privada com o Imperador Belus, o Guarda Dourado e a Kikimora. Reparem nesse salão que, além do portal no fundo, a gente também consegue ver as 2 abominações modificadas, daquelas que conhecemos nas Indústrias Blight no episódio 2, e que o Imperador Belus pediu que o Guarda Dourado comprasse todas elas para que eles melhorassem e usassem como seu exército. Comparando as abominações daquele episódio com esse, não há nenhuma modificação aparente, então a melhora delas provavelmente é algo interno. Nessa reunião, a Kikimora fala que o dia da união está chegando, quando eles celebrarão a purificação da magia sobre o sistema do Coven, assim como previu o Titã. Como recompensa por seus esforços, eles têm um vislumbre do que os aguarda. Cada chefe de Coven coloca um medalhão naquele sistema mágico com a fogueira no centro, e a gente vê uma imagem da caveira do Titã com uma luz saindo dos seus olhos, uma explosão e a caveira aparecendo no mundo humano, com os 2 mundos se fundindo em um só. O Imperador Belus fala que quanto mais seus Covens crescerem, mais poder eles terão para atingir essa utopia livre da magia selvagem. Então, minha gente, o plano do Imperador é fundir o mundo dos demônios com o mundo humano. Por isso que o portal, que é o elo entre os 2 mundos, é essencial para isso. No fundo do salão, a gente até consegue ver o portal e percebe que toda a engrenagem conectada a ele não é apenas para consertar, mas também para modificar e adaptar o portal a esse objetivo. Ao mesmo tempo, a gente entende também que a purificação da magia através do sistema de Covens é necessária para que isso aconteça. A gente viu no último episódio da primeira temporada que 50 anos atrás o Imperador Belus instituiu o sistema de Coven com o discurso de que a magia selvagem causaria o caos e apenas ele sabia como misturar vários tipos de magia. E no episódio Convention da primeira temporada, a gente vê que quando um bruxo ou demônio se junta a um Coven, o resto da magia é selada e não é possível fazer mais nenhum tipo de magia, apenas aquela do Coven que ele entrou. Com exceção, claro, de quem entra pro Coven do Imperador e pode fazer todo tipo de magia. E essa ideia do Imperador de fazer com que os bruxos e os demônios
de Boiling Isles produzam apenas um tipo de magia, pode ter a ver com o Imperador querer que seu Coven seja mais poderoso que os outros Covens e continue controlando Boiling Isles, mas também que ele precise da magia em sua forma mais pura para concluir seu objetivo de fundir os mundos. Por isso ele não aceita que bruxas como a Ida possam misturar magias. Foram muitos anos para que ele conseguisse purificar esses 9 principais tipos de magia. O Imperador Belus fala que a intenção de unir os dois mundos é para eles se verem livres da magia selvagem, mas qual é o objetivo dele por trás disso? No meio de uma fala, o Imperador Belus começa a se contorcer de dor, fazendo com que o Guarda Dourado o leve até a Sala do Trono. A Kikimora faz menção de ajudar também, mas o Guarda Dourado interrompe a ação, deixando ela de fora. Então, na Sala do Trono, através de uma sombra, a gente consegue ver o Imperador Belus se transformando numa criatura e socando uma parede próxima. Logo, ele volta a si e absorve a magia de um talismã. No episódio 18 da primeira temporada, Agony of a Witch, a gente já tinha visto o Imperador usar a magia de um talismã como elixir. Agora a gente entende que sem esse elixir, ele se transforma nessa forma bestial. O Belus então pede outro talismã, mas o Guarda Dourado fala que está em falta, porque a madeira do Palistron, que é a madeira usada para esculpir os talismãs, foi colhida demais. O Guarda Dourado pede ao Imperador Belus para deixá-lo fazer mais talismãs e menciona que leu sobre o aproveitamento da magia selvagem para isso, mas o Imperador Belus encerra o assunto e aconselha que o Guarda Dourado tenha cuidado com seus estudos de magia selvagem, pois a família dos dois se foi por causa dela e ele não quer que isso aconteça com ele também. E detalhe, o Guarda Dourado chama o Belus de tio. Pois é, minha gente, nesse momento a gente entende que o Imperador Belus e o Guarda Dourado realmente são parentes, e aqui a gente descobre que são tio e sobrinho. E ao que parece, a família deles morreu ou foi corrompida por causa da magia selvagem. Seria esse o motivo para o Imperador Belus querer purificar Boiling Isles? E será que é essa magia selvagem que está transformando o Imperador Belus nessa criatura? De repente, o que está acontecendo com o Imperador Belus foi o mesmo que aconteceu com o resto da família dele. Aqui a gente consegue fazer um paralelo bem interessante com a maldição da Ida. Tanto o Belus quanto a Ida parecem ter uma maldição que os transforma em algum tipo de criatura. Ambos usam um líquido mágico para manter sua condição sob controle, e ambos parecem ter sido amaldiçoados por magia selvagem. O que é interessante também é como cada um lida com essa situação, porque os dois parecem estar usando alguma fonte de magia não tradicional para conseguir realizar magia. A Ida agora tem os glifos e o Belus tem o seu cajado artificial. E se por um lado a gente tem o Belus querendo evitar completamente a magia selvagem e querendo destruí-la, por outro a gente tem a Ida assumindo ela para si. Eu sinto que isso é apenas uma pontinha dos paralelos entre esses dois personagens e seria muito legal ver um dia os dois se enfrentando. Eu me perguntei sobre a teoria do Imperador Belus ser o Philip, ser aquele humano que viveu há muitos anos em Boiling Isles. E se na verdade o Imperador Belus não é o Philip e na verdade ele e o Guarda Dourado são descendentes desse humano que aprendeu a usar magia selvagem? Mais pra frente nesse episódio tem mais algumas dicas que fazem a gente crer que foi exatamente isso que aconteceu. Aguenta mais um pouco que daqui a pouco eu chego nelas. Então o Imperador Belus pede que o Guarda Dourado encontre mais talismãs e a Kikimora está ouvindo tudo atrás da porta. Enquanto isso, a Luz está na casa da coruja com Echo Mouse, o rato que no episódio anterior devorou o diário do Philip Whitbane e pode transmitir todas as informações que estavam nele, talvez até como a Luz poderia voltar para casa. No entanto, pela reação da Luz, ao que parece o Echo Mouse não quer colaborar e ela não deve ter tido mais nenhuma informação desde aquela que vimos no episódio anterior. Detalhe nessa cena do quarto para aquela criatura que a gente viu no episódio Echoes of the Past, que ela continua sem vida e imóvel e tá servindo agora como cabideiro de roupa. Toda a atenção da Luz se desvia quando a Ida anuncia que é o Talisman Parent Day em Exide, onde a Luz e os outros alunos da escola receberão seus cajados e também encontrarão seus talismãs. Esse, minha gente, era o momento que eu tava esperando rever a Emmett e saber como ela e a Luz iriam reagir uma de frente com a outra depois do beijo do episódio anterior. Mas o que acontece? A Emmett falta. Como assim?
E o melhor é que apesar da Emmett estar aparentemente fugindo de encontrar a Luz, possivelmente por vergonha de revelar seus sentimentos pra ela, a Luz parecia bem interessada em reencontrar a Emmett. E pela relação da Willow e do Gus, fica implícito que eles estão por dentro também do que tá acontecendo. Pois é, minha gente, vamos ter que sofrer com a espera desse reencontro mais um pouquinho. O diretor Bump então inicia a cerimônia de entrega do cajado e escolha dos palismãs, falando que esse é um passo crucial para o desenvolvimento deles com magia. Os palismãs são companheiros para a vida inteira e podem tanto serem bons amigos como ferramentas poderosas. Então o diretor Bump revela que o demônio em sua cabeça é também seu palismã. A gente vê que ele tem os cabelos longos e pretos e um dos olhos dele é fechado, o palismã que ajuda ele a enxergar. É interessante saber que as funções de um palismã vão muito além de ficar num cajado e ajudar a produzir magia. A Ida fala que tradicionalmente as bruxas esculpem seus cajados no galho de uma velha árvore palistron, mas elas estão se tornando raras e as que sobraram estão muito bem guardadas, então a Ida chamou a Rainha Morcego para ajudar. No episódio 10 da primeira temporada, Fuga do Palismã, a gente viu que a Rainha Morcego foi um palismã para um grande cajado de um gigante milhares de anos atrás, que muitos teorizam ser o cajado do Titã. Ela foi descartada quando o cajado foi quebrado e agora vive na floresta oferecendo refúgio para outros palismãs que foram abandonados. Agora a Rainha Morcego foi a Exide com alguns desses palismãs para os alunos adotarem. Mas nesse caso, o palismã que escolhe seu próprio dono, através de laços afetivos, se eles sentirem uma conexão. A primeira é a Willow, que é entendida como uma personalidade fofa e tenaz e é escolhida pelo Clover. A Bot, apesar de ter desdenhado antes, falando que não queria um palismã de segunda mão, acaba mudando de ideia e o espírito competitivo dela a faz ser escolhida pela Maya. Então, um a um, todos os alunos vão falando seus desejos e vontades mais profundos e vão sendo escolhidos pelos palismãs. Uma pena a Emmett ter faltado justo nesse dia, porque eu queria muito ver quais seriam os desejos e vontades que ela falaria nesse momento e qual daqueles palismãs que ia acabar escolhendo ela. Então, quando chega a vez da Luz, ela fala que quer ser uma grande bruxa, mas não é escolhida por nenhum palismã. Aparentemente, não há nenhuma convicção nesse desejo dela. É bom até a gente parar para fazer algumas reflexões acerca disso. Porque a Luz diz que quer se tornar uma grande bruxa, mas ela não pensou isso a longo prazo. O motivo principal agora é para ela conseguir encontrar um caminho para o mundo humano, certo? Mas e depois? A Luz vai continuar sendo bruxa no mundo humano? No último episódio da primeira temporada, a gente viu que apesar da Lilith conseguir usar magia no mundo humano, a Luz não conseguia. A referência principal da Luz para se tornar uma bruxa é por causa dos livros da Azura que ela lia, e ela até faz essa reflexão, né? O que acontece com um mocinho numa história de magia depois que ele volta para casa? E agora pensando mais longe e fazendo uma relação com o objetivo do Imperador, e se essa fusão dos dois mundos que o Imperador Belos quer que aconteça faça com que a Luz consiga produzir magia nesse novo mundo? Imagina se no final de Dollhouse a Luz ficasse tentada a deixar que essa fusão acontecesse justamente para ela continuar usando magia. Nesse momento de reflexão da Luz, a gente descobre que ela é de Connecticut, lá nos Estados Unidos, que, olha só, também é a terra natal da Dana Terrace, criadora de Dollhouse. Mais tarde, a Luz descobre que um dos palismãs que não foram adotados se escondeu em sua bolsa. Justamente aquele passarinho vermelho de um olho só que estava tentando fugir. A Luz imediatamente acha que ele foi lá por causa dela e imagino que todos nós também. Esse episódio jogou legal pra gente acreditar que seria um arco de conexão entre a Luz e seu palismã, mas depois a gente entende que não foi bem assim. Então a Luz resolve levar o palismã de volta para o ninho dele em Exide e aproveitar para tentar se conectar e falar sobre o seu futuro, esperando que um daqueles palismãs a escolha. No entanto, após um longo tempo jogando várias possibilidades para o seu futuro, a Luz ainda não descobriu o que ela quer fazer com a sua magia. De repente, seus pensamentos são interrompidos quando o ninho é roubado com a Luz e os palismãs ainda dentro. Eles são levados por uma aeronave e quando a Luz sobe a bordo, descobre que o piloto é o Guarda Dourado. Adorei ele assoviando a música tema de Dollhouse.
A Luz tenta assumir o controle da aeronave, mas o Guarda Dourado reage e rapidamente captura ela. Então a Luz faz um glifo de gelo com o pé e consegue jogar o cajado do Guarda Dourado para longe. De repente eles são atacados por uma criatura que é uma mistura de dragão com umas mãos que causa a queda da aeronave. Quando a Luz recupera a consciência, o pássaro Palismã solta as cordas dela e a Luz encontra o cajado do Guarda Dourado. Então a gente descobre que esse ataque foi planejado pela Kikimora para se livrar do Guarda Dourado e ela levar os Palismãs para o Imperador. Assim ela ganharia o favoritismo do Belos. A Kikimora mente para os outros membros do Coven que o Guarda Dourado foi morto e depois ela ordena para o dragão que encontre ele e finalize o trabalho. Então a Luz se aproxima do Guarda Dourado, que agora está sem máscara, e vemos o seu rosto pela primeira vez. A gente já conseguia ver uma parte do rosto dele na abertura de Dalhousie, mas agora a gente consegue ver por inteiro. A Luz até se espanta quando vê que ele é bem mais novo do que ela imaginava e pela idade poderia até ser um estudante de Exide. A Kikimora quer matar o Guarda Dourado e a Luz resolve ajudar ele, mesmo sendo contra as atitudes que ele teve até agora. E eu amei a interação que os dois começam a ter a partir de agora no episódio. Eu sei que muita gente deve ter shippado esses dois personagens, eu mesmo quase shippei, mas primeiro que não tem química maior que Luz e Emmett nessa série, e segundo que a relação da Luz e do Guarda Dourado nesse episódio foi quase como de dois irmãos. Aquele momento que a Luz tapa a boca do Guarda Dourado e ele lambe a mão dela pra ela tirar de lá, é muito algo que eu e a minha irmã fazia quando a gente era criança, a hora que tava brigando. Então a Luz e o Guarda Dourado conseguem escapar do dragão e saem da floresta e vão até uma cidade próxima chamada Latissa. Em Dalhousie, a cidade que a gente mais vê é Bonisborough, que é a cidade vizinha à Casa da Coruja e onde tem a maior parte dos cenários que a gente está acostumado a ver na série, como o mercado, a biblioteca e Exide. A própria Luz fala que ela sai pouco de Bonisborough e fica impressionada ao conhecer Latissa. Então eles chegam até a delegacia de polícia 206 sob o comando do Coven do Imperador para o Guarda Dourado se comunicar com o castelo. Mas como ele não está mais com a sua máscara e seus trajes, ele é barrado pelos guardas do Imperador. Ninguém acredita que um adolescente possa ser o Guarda Dourado. Então ele precisa do cajado para provar que é superior dos guardas, mas a Luz se recusa a devolver para ele e foge. O Guarda Dourado persegue a Luz e depois dela usar a magia para escapar, a Luz se dá conta que o Guarda Dourado não possui magia sem o cajado. E aqui acho uma informação muito importante que completa aquela especulação de que talvez o Belos e o Guarda Dourado sejam descendentes do humano Philip. Nesse caso, acho que a teoria vale um pouco mais para o Guarda Dourado, que é quem a gente está conhecendo um pouco mais. Isso porque apesar dele ter a aparência de um bruxo por conta das orelhas pontudas e dos olhos roxos, ele não consegue produzir magia sem algum objeto ou algum mecanismo mágico, assim como a Luz. Então é provável que o Guarda Dourado seja um mestiço de um descendente do humano com algum bruxo ou bruxa de Boiling Isles. Então o Guarda Dourado e a Luz flagram a Kikimora com o dragão de mãos e os Palismãs. E como nenhum dos dois quer que a Kikimora vença, eles decidem fazer uma trégua e trabalhar juntos para recuperar os Palismãs. O plano da Luz é afastar os Palismãs da Kikimora na rota para o castelo do Imperador. Para isso, a Luz usa uma magia de combinação do glifo de fogo e gelo, onde ela poderá conjurar uma névoa combinada com o pólen das flores de urtiga adormecidas, que criará uma fumaça sonífera. O Guarda Dourado fica impressionado com o conhecimento da Luz sobre magia selvagem e fascinado pela magia dos glifos. Ele diz que os glifos são muito semelhantes à magia elemental praticada na Era Selvagem, antes do sistema de covens existir. Ele fala que leu isso num livro sobre magia selvagem, algo que, como sabemos, o Imperador não aprova. E é muito interessante saber que essa magia dos glifos que a Luz está aprendendo a manipular desde a primeira temporada tá ligado à magia de Boiling Isles e a esse passado considerado selvagem. No episódio anterior, naquela cena que a gente vê o Echo Mouse comendo o diário do Philip, numa das páginas a gente vê um pedaço do que poderia ser um glifo. Então essa magia selvagem dos glifos que a Luz está aprendendo agora
pode também ter sido aquela magia que o Philip aprendeu tempos atrás. A Luz tá curiosa para saber como o Guarda Dourado foi parar no Coven do Imperador. Então ele diz a ela que vem de uma linhagem onde muitos de seus ancestrais eram bruxos sem poder. Ele pensou que jamais teria um futuro nesse reino até o Imperador Belus o encontrar e dar a ele um cajado de magia artificial, dizendo que o Titã tinha grandes planos para ele. Por essa fala do Guarda Dourado, fica ainda mais claro que sim, ele pode ser um descendente direto do Philip, o humano que esteve em Boiling Isles nos anos 1600, por ele dizer que muitos de seus antepassados não eram capazes de produzir magia. Mas ao mesmo tempo, ele diz que o Belus o encontrou e o levou para o Coven. Nesse momento ficou um pouco ambígua a relação de parentesco do Imperador Belus com o Guarda Dourado. Será que o Guarda Dourado chama o Imperador Belus de tio porque ele foi alguém que acolheu ou porque eles realmente são parentes? Como o Imperador Belus no começo do episódio falou nossa família, imagino que sim, que eles sejam parentes, mas aconteceu alguma coisa com a família, foram corrompidos ou todos morreram. Então pode ser que ele tenha simplesmente acolhido um sobrinho que ficou órfão. De qualquer forma, eu não queria descartar a relação do Imperador Belus com o Philip, aquele humano que viveu nos anos 1600. Inclusive, ainda não está descartada a possibilidade do Imperador Belus ser aquele humano. Ele pode ter vivido em Boiling Isles naquela época, acabou se relacionando com alguém, constituiu família, teve vários descendentes, mas se afastou deles para procurar a imortalidade através da magia selvagem. Então, após se tornar imperador, ele encontrou o Guarda Dourado e o reconheceu como um descendente e por isso o acolheu. Ao mesmo tempo, como o próprio Guarda Dourado falou, ele reconheceu os glifos da luz como semelhantes à magia selvagem dos livros que ele leu. Como a gente sabe, a magia da luz não funciona no mundo humano e se ela faz parte da magia selvagem, então quer dizer que a magia selvagem não funciona também no mundo humano. Então, se a maldição do imperador tiver mesmo essa origem na magia selvagem, ela seria ineficaz no mundo humano. Por isso a intenção dele de unir os dois mundos. E a gente pode imaginar que a cura do imperador representaria também a cura da Ida, já pensou? De repente a maldição dela demorou bastante para evoluir justamente pelas várias idas dela ao mundo humano. Nesse momento, o pássaro Palismã parece ter se afeiçoado ao Guarda Dourado, mas o Guarda Dourado não retribui o carinho, falando que ele é feito de magia selvagem e considera isso perigoso. A Luz até pede para ele refletir se ele considera mesmo que aquele pássaro inofensivo feito de magia selvagem é mesmo perigoso. Então fica implícito que o imperador fica jogando essas informações de que a magia selvagem é perigosa, sendo que não necessariamente ela seja, simplesmente para que todos acreditem que é necessário eles se livrarem dela. Nesse caso, eu fico em dúvida sobre aquela teoria que eu falei no começo do vídeo, de caso os mundos se unam, a Luz seja capaz de produzir magia. Os dois colocam as máscaras no rosto, então, no ato de confiança, a Luz devolve o cajado ao Guarda Dourado. E a Luz ativa o combo dos glifos que ela desenhou. Então a Kikimora e o dragão são expostos à névoa e eles começam a ficar sonolentos. A Luz e o Guarda Dourado os atraem para baixo, onde a Kikimora e o dragão adormecem após um pouso forçado e eles conseguem recuperar os palismãs. No entanto, parece que o Guarda Dourado está prestes a enganar a Luz quando ele aponta seu cajado para ela. A Luz então critica o que o Guarda Dourado está disposto a fazer com esses palismãs inocentes pelo bem do imperador. Lá no episódio 18 da primeira temporada, a Luz viu através do buraco da fechadura na sala do trono do castelo do imperador que ele destruiu os palismãs para conseguir seu elixir. Então ela sabe que esse será o destino desses palismãs também. É o momento que a Luz fala pro Guarda Dourado que ela imaginou que eles estavam se tornando amigos, mas parece que não. Então o Guarda Dourado abaixa seu cajado e revela seu nome, e a gente descobre que ele se chama Hunter. Então a Kikimora surpreende eles e começa a atacar, mas como ela ainda tá sob o efeito da fumaça, ela está muito sonolenta para ver quem tá atacando de volta. O Hunter então a segura, dando tempo da Luz fugir com os palismãs. Ela pega o dragão e voa com os palismãs de volta a Exide, onde a Rainha Morcego chega na manhã seguinte para buscá-los. A Luz retorna para casa da coruja, chateada por não ter conseguido um palismã para ela, duvidando ainda mais do seu futuro como bruxa. Mas a Ida e o King aparecem pela janela com uma
surpresa pra ela. Enquanto a Luz estava fora, eles invadiram o clube de jardinagem de Bonnesboro e roubaram um pouco da madeira de Palistron para ela fazer o próprio palismã. A Ida diz que ela terá tempo para pensar no que quer para ela e quando souber, eles começarão a esculpir juntos. Enquanto isso, o Hunter retorna para o castelo do Imperador de mãos vazias. Ele fala pro Imperador Belos que foi atacado e o palismã escapou, como se ele estivesse se referindo apenas àquela primeira cena quando ele foi atacado pela Kikimora. No entanto, ele omite a parte sobre a Kikimora e que depois ele deixou de propósito o palismã escapar. O Belos fica desapontado com ele e o Hunter sugere que o Belos diga a ele como a magia selvagem fez isso com ele. Mas o Belos invoca um tentáculo que quase atinge seu rosto. A gente entende que o Belos pode se transformar numa criatura não só por conta da maldição, mas também por vontade própria. O Imperador Belos então perdoa o Guarda Dourado por suas ações, pois sabe que ele ainda pode fazer melhor. Depois de ser dispensado, o Hunter encontra Kikimora, que fica surpresa ao vê-lo vivo. O Hunter mente pra ela, dizendo ter sido ajudado por viajantes, mas quando ele se afasta, Kikimora vê uma mecha de cabelo chamuscado em sua cabeça, fazendo com que ela suspeite dele. O Hunter então vai até seu quarto, onde mesmo contra a vontade do Imperador, ele deseja saber um pouco mais sobre a magia selvagem para poder ajudar. Pausa aqui para as referências no quarto do Hunter. Primeiro, o Sprig de anfíbia, que pode ser visto como um brinquedo de pelúcia embaixo dos travesseiros do Hunter, e o Remy de Big City Greens, ou Vizinhos Green, que aparece como uma pelúcia na prateleira dele. Esse easter egg do Remy é ainda mais importante que o de anfíbia, porque o ator Zeno Robinson, que faz a voz do Hunter, faz também a voz do Remy. Então o pássaro palismã aparece no quarto do Hunter porque ele escolheu para ser seu dono. Um pouco antes a gente viu a Rainha Morcego falando com esse palismã que ele tinha escolhido um dono, e acho que muitas pessoas, assim como eu, acharam que esse palismã estava indo para a Casa da Coruja encontrar com a Luz, mas na verdade ele estava indo encontrar com o Hunter. Porém o Hunter hesita porque não é seguro para ele ter um palismã, mas no fim ele acaba aceitando. É interessante a gente pensar na relação afetiva entre um palismã e seu dono, porque a gente viu esse palismã tentando fugir no começo do episódio. Quem vê aquela cena da Luz interagindo com ele acha que há uma conexão entre os dois, mas depois de entender um pouco mais do Hunter e esse lado curioso, explorador dele, e que apesar de fazer parte do Coven do Imperador, ele tem um bom coração e quer ajudar, faz mais sentido o palismã que estava tentando fugir se conectar a ele nesse momento. E eu fico pensando, se o Imperador descobre que o Hunter tá em posse desse palismã e tenta usar ele como elixir, como tá começando a se estabelecer esse laço afetivo do Hunter com o palismã, pode ser que isso venha a ser o que vai criar a ruptura dele com o Imperador. E eu estou torcendo muito para que o Hunter entre para o grupo de amigos da Luz. E antes de terminar, vamos falar sobre o código secreto desse episódio. Ele apareceu quando a Luz estava descendo uma escada em Latiça do lado direito superior da imagem. E usando a tabela de conversão, temos a palavra he, que podemos traduzir como ele. Pensando nessas frases que se formam como versos de um poema, como foi na primeira temporada, até agora temos Sitting Season Puppet Strings, he, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele, e até agora entendemos isso como alguém sendo manipulado de alguma forma, que podemos até agora supor que seja algo relacionado com a relação do Belos com o Titã de Boiling Isles, ou alguém que está controlando a Corpulus. E pela palavra ele desse episódio, podemos assumir que seja algum personagem masculino. E no caso da Corpulus, eu vou manter firme minha teoria de que seja o King de forma indireta, sem ele saber que tá fazendo isso. E por hoje é só, acho que foram muitas informações novas nesse episódio com relação ao Imperador e ao Guarda Dourado, que agora podemos chamar ele de Hunter também, né? E se vocês tiverem mais teorias sobre a relação desses dois personagens e o passado deles, coloquem aí nos comentários pra gente especular em cima disso. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!